Pessoal, vou fazer esse vídeo, que há tão tempo que eu não faço um vídeo sobre esse tema, né, que é a origem do coronavírus. Eu fiz vídeo desse em 2020, porque vocês perguntaram muito e tinha muita polêmica na internet e muito vídeo de gente falando que o coronavírus foi um vírus feito em laboratório para exterminar a população, né? E tinham muitas teorias disso, né? O tempo foi passando, essas teorias caíram mais ou menos em desuso e as pessoas pararam de falar, mas agora retoma com muita força e com alguns órgãos norte-americanos contando como essa possível hipótese. Eu vou explicar para vocês o que se sabe até hoje e por que a principal hipótese ainda continua de origem da natureza, né? E não uma manipulação de laboratório, né? E porque o governo norte-americano ainda está debatendo esse tema, né? Quando surgiu lá atrás o Covid, a gente estava vivendo duas coisas, né? Uma problemática nova para todo mundo e junto com essa problemática nova a gente estava vivendo também um questionamento, como é que isso surgiu, né? O tempo foi passando, né? A gente preocupou muito mais em salvar vidas e fazer vacina e dar as orientações de máscara do que debater o que é e por que surgiu o coronavírus, né? Quando esse problema começa a se resolver, o que é que a gente está vivendo agora, né? Todo mundo volta para a pergunta original. Por que isso aconteceu? Por que o coronavírus surgiu? Como a Covid se espalhou? E o que é que a gente pode fazer para evitar um novo evento, né? Isso é fato, isso é interessante, isso não é problemático, eu acho que isso é bem saudável a gente fazer, porque esse processo faz com que a gente melhore das próximas vezes, que possivelmente vai acontecer. Eu fiz um vídeo agora, né, o pessoal já preocupado com a gripe aviária, que tá pegando e já pegou mamíferos, né, e geralmente esse é o caminho na maioria dos vírus, né, muitos desses começam em outras espécies, em aves, né, e depois passam para os mamíferos, né, e o coronavírus, a principal teoria que tem hoje, eu vou dizer um pouquinho da polêmica, é justamente essa, né, que foram mutações, uma evolução do vírus que surgiu em animais, já tem evidências dele em morcego, em outros mamíferos também, e possivelmente o homem teve contato com esse vírus em animal e uma mutação surgiu e de repente infectou o homem e se espalhou, o que a gente viu. Por que essa teoria é mais forte, né? Porque essa teoria foi estudada pelos maiores pesquisadores da área do coronavírus, não é algo novo. O coronavírus a gente não descobriu em 2020, né, nem em 2019, né? O coronavírus já era conhecido, tem muito trabalho na literatura e essa preocupação já existia. Da mesma forma que eu falei da gripe aviária, né, que há anos a gente já sabe em ave e de repente surgiu o coronavírus também, né? Mas aí o que acontece? Esses pesquisadores que já lidam em laboratório durante muito tempo com o coronavírus, eles viram indícios, né, de todo o processo evolutivo através do estudo dos genes e sugeriram e acharam muito provável, pelas características do vírus, ser realmente por mutação no ambiente natural. Então não viram nenhum indício de ter algum tipo de manipulação genética para esse vírus atacar os seres humanos, que era a hipótese. E isso meio que quase bateu o martelo, pelo menos eu não vi na comunidade científica debatendo novamente esse tema. Quando surge agora o Wall Street, né, um jornal muito famoso norte-americano, bota informações internas do governo americano. Inclusive a Casa Branca confirmou essas informações, que dentro da Casa Branca há divergências sobre a origem do coronavírus, né? E eu vou explicar por que eu não acredito tanto nessa origem, né? Porque os órgãos que foram divergentes foi o Serviço de Energia, né, Departamento lá de Energia norte-americano, o FBI. Óbvio, né, que o FBI, quando a gente fala que é um órgão de pesquisa, né, de estudo e tal, mas normalmente não são órgãos científicos. A gente não está falando da parte da Secretaria de Saúde de lá, o NIH, né, que seria o Ministério da Saúde aqui, né? A gente está falando de pessoas técnicas, mas técnicas que estão muito mais relacionadas a coisas investigativas do que especificamente o estudo do vírus. Esse é um aspecto, né? Óbvio que o governo, como está gerindo todo esse processo, ele fala que há divergências internas, né? Mas da comunidade científica eu não vi grande ressoar de derrubar a teoria das mutações que aconteceram, que tem uma evidência e resquícios, né? A gente fala que no gene deixa rastro, né? Qualquer mudança, então eles não viram nenhum processo claro que a gente visse uma manipulação humana nos genes, e sim mutações. Isso por quê? Porque a gente encontra certos resquícios, uma série de coisas. Não é minha área, a genética, obviamente, muito menos analisar a gente, mas pelo que eu li nesse artigo da Nature, que eu fiz o vídeo lá atrás, eu vou deixar aqui na descrição, é meio que uma questão que, a princípio, ciência é uma ciência, é algo dinâmico, pode ter outras evidências. As maiores especialistas em coronavírus mostram o Covid ser pegado, provavelmente, né, através de uma mutação dos animais que chegaram a gente. Essa é uma questão que nos artigos científicos que eu vi, que eu encontrei, que eu revisei agora, não vi grande mudança. Não vi nenhum indício
do material genético estudado, da característica que aconteceu diferente. O que todo mundo questiona, aí é verdade, o governo chinês parece ter tido medidas que impedem ou que dificultam a pesquisa realmente da origem. E aí tem mil teorias. Tem teoria que é porque esse mercado de animais, né, exóticos, de alimentação e tal, tem uma coisa cultural da China, e eles não queriam o resto do Ocidente analisando isso e questionando também isso, né? Tem uma questão com uma série de coisas da população, eles têm a cultura de ter feiras livres, tudo isso, né? E para o nosso perfil e nossa análise do Ocidente, sem dúvida nenhuma ia ser questionado uma série de coisas relacionadas à higiene, de como é manipulado, uma série de coisas. E a outra coisa é que também, obviamente, né, a China é um país fechado, não quer muita gente observando toda essa dinâmica de lá. Então, a investigação da origem do coronavírus, a China dificultou o mundo, a ONU, tudo isso, sim, ninguém tem dúvida disso, inclusive dados de Covid, eu falei o tempo todo isso com vocês, né? Qual o motivo disso? Aí cada um vai ter o seu motivo, né? Os Estados Unidos também é bem receoso quando a gente fala de investigações externas dentro também do seu país, né? Eles têm os órgãos deles próprios que fazem isso e acabam reportando, né? E a China também não quis órgãos internacionais colocando isso. Isso que levou um monte de ponto de interrogação. Então, a questão hoje é polêmica do ponto de vista científico. Eu não encontrei muita coisa na literatura para questionar a principal teoria desse artigo da Nature, um artigo de revisão. Nature é uma das maiores revistas científicas do mundo, trouxe e debateu com maiores pesquisadores de genética que analisaram e tal. Então, eu acredito que essa continua sendo a principal teoria. Por que veio à tona essa polêmica? Não sei. Tem um aspecto político dos Estados Unidos com a China? Não sei também, né? Mas fato é que trouxe novamente esse tema à tona. E esse tema à tona é importante, mesmo que seja realmente da natureza e tal, porque precisa saber o que aconteceu na China. Qual foi a falha, né? Que existiu falha, ninguém tem dúvida. Que a China tentou por um tempo esconder o coronavírus, esse vírus novo, ninguém tem dúvida disso. O próprio governo chinês assumiu e demitiu muitos, vamos colocar assim, governadores locais, né? Inclusive gente relacionada à saúde, porque não reportou de forma muito rápida. Inclusive o vírus já tinha se espalhado pelo mundo todo depois que o governo chinês começou a falar, começou a fechar a cidade e tal. Então houve uma falha da China, ninguém tem dúvida disso. Isso implica que a origem do vírus foi do laboratório? Também não, né? É uma questão fechada? Não, é uma questão fechada quando a gente disse que não há mais nenhum questionamento. Então acredito que esse tema da origem do Covid ainda vai perpetuar ainda um pouco, passar pela gente. Isso envolve com o imaginário, isso dá clickbait. A imprensa gosta por isso, as pessoas veem a notícia e clicam para ler, mas eu não vi grandes novidades, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.